Fala, nação soberana, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Tricolor na Veia. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o jogo passado. Nação, muita gente me perguntando aí por que não teve vídeo, né, quando o São Paulo perdeu lá pro Mirassol. Nação, é o seguinte... Tive alguns problemas técnicos aqui na hora da gravação, não pude gravar, meu celular tava com a memória cheia, e aí deu um maior trabalho, os vídeos saíram todos picados, não consegui fazer uma gravação inteira, mas vamos lá, vamos dar uma pincelada aí sobre o jogo do Mirassol. Péssimo! Eu fiquei decepcionado com o São Paulo de sábado. Pleno Morumbi, o São Paulo como um time gigantesco não pode ter a atitude que teve em campo lá contra o Mirassol. Com todo o respeito ao Mirassol, mas São Paulo é um time grande, então não pode ter esse tipo de atitude dentro de campo, ainda principalmente jogando no Morumbi. E vale ressaltar também, nação, que o São Paulo tá com quase um time no departamento médico. Então, ou seja, aí um ponto de atenção. Por quê? Porque não pode ter 9 jogadores dentro do departamento médico, e são jogadores que fazem total diferença aí no time do Tricolor. Porque para jogar 3 competições, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito disputado, com times aí de altíssimo nível, de muita qualidade, não pode ter Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas Moura, Ferreirinha, Igor Vinícius, Juan Tressoldi, Caleri no departamento médico. Então, o Casares, a diretoria precisa dar uma atenção para esse departamento médico, porque alguma coisa está acontecendo. Não é normal ter quase um time dentro do departamento médico. Então isso eu quis ressaltar no vídeo que eu tentei gravar, porque o São Paulo precisava desses caras no Morumbi contra o Mirassol, e o Mirassol tá um time bem organizado, bem arrumadinho, e tomar gol ali do Reinaldo, tomou um primeiro gol, foi uma bobeira lá, na zaga, o cara tomou, o Alan Franco lá tomou um drible, cruzou pra área, o cara foi e fez o gol. Beleza, São Paulo empatou o jogo. Se acovardou, tentou ir pra cima, mas no meu ponto de vista ali não teve grandes ameaços. Aí o Mirassol teve um pênalti lá, totalmente infantil, no meu ponto de vista. E aí o Reinaldo fez o gol, comemorou lá, fez a dancinha do Reinaldo e foi comemorar lá perto da bandeirinha, depois beijou a bandeirinha, deu um miguezinho, por respeito ao São Paulo. Ok, valeu a pena, mas o que vale mesmo é que São Paulo não jogou nada. O São Paulo foi omisso, se acovardou. No sábado o São Paulo foi um time medíocre, na minha opinião, e assim, não dá pra ter uma atitude, um comportamento desse dentro do Morumbi. Mas vamos lá, hoje nós estamos gravando aqui também, porque hoje já teve um outro jogo do São Paulo e Tajeres lá no Morumbi também. Uma partida que foi bem bacana, mas antes do jogo, durante o dia aí eu apurei algumas situações, algumas informações e... Olha, o Zubeldia, ele vive ali entre a cruz e a espada. Por quê? Porque ele tá balançando, sabe? Ele não tá conseguindo ter uma sequência ali de vitórias, uma sequência convincente, atuações convincentes, Depois da derrota ali pro Mirassol, o São Paulo teve muita repercussão ali quanto à ausência dele dentro de campo, porque estávamos lá com o auxiliar, o Zubeldia não estava no campo, então, ou seja, o São Paulo foi amassado pelo Mirassol e o Zubeldia foi expulso mais uma vez. Não estava presente lá para dar apoio para os jogadores. Tudo bem que ele tem esse ritmo aí enérgico, esse jeito aí de explosivo, de comemorar e tal, faz bem para a equipe do São Paulo, pro vestiário, para a torcida em alguns momentos, mas tem que se conter. Não pode ficar tomando cartão amarelo, cartão vermelho, sendo expulso e largando, deixando o São Paulo na mão ali nas partidas. O São Paulo tem o terceiro pior ataque do Brasileirão. Então, ou seja, o Zubeldia, ele precisa colocar a cabeça dele no lugar. Ele é um bom técnico, no meu ponto de vista, ele está sim fazendo um bom trabalho. Só que tem alguns pontos que ele está deixando a desejar. E em conjunto com a diretoria, com o departamento médico. Então, assim, mas a corda sempre vai arrebentar pro lado do mais fraco, E nesse momento é o Zubeldia, que é o meu ponto de vista e de muitos comentaristas aí, onde se fala do São Paulo Futebol Clube, está balançando no cargo. Mas tem aquela questão, o São Paulo tá quebrado de grana e o Zubeldia tem uma multa gigantesca aí pra pagar se for demitido agora em maio e junho. Pelo que eu apurei, em julho, o São Paulo já deixa de ter essa multa aí em caso de rescisão de contrato do Zubeldia. Mas, assim, na minha opinião, eu acho que ele deveria continuar. Porém, precisa ajustar algumas coisas, sim, E hoje o São Paulo fez aí um jogo
um jogo mais ou menos. Contra o Tragélias aí, entrou com um time totalmente aleatório aí, um time que nunca treinou junto, nunca jogou junto, né? Mas ganhou, isso é importante. Ganhou com o gol do Sabino. E o outro gol do Lucigol, né? O Luciano entrou ali no segundo tempo e fez o segundo gol, porque tava 1-1, São Paulo fez com o Sabino, depois tomou um gol numa bobeira da zaga, mais uma bobeira. Tava jogando hoje Arboleda e Sabino e o Ferrarese pela direita. Mas tomou um gol ali e depois o Luciano, numa triangulação lá, a bola sobrou pra ele meteu caixa. Então, assim, o São Paulo fez um jogo razoável hoje no Morumbi contra o Tajeres, garantiu ali com mais elasticidade o primeiro lugar no grupo, o segundo lugar na classificação geral. O Palmeiras ainda continua como primeiro ali na Libertadores. Isso pode trazer alguns benefícios aí no decorrer das próximas fases. Então, o São Paulo tá oscilando muito, né? Então, esse tipo de postura que o São Paulo tem na Libertadores, tem que se empenhar também, tem que colocar energia no brasileiro, porque o brasileiro é um campeonato muito arriscado. O São Paulo não pode vacilar em jogos que tem tido mais facilidades na teoria, né, para vencer e não tá conseguindo fazer os pontos suficientes para se manter ali pelo menos no meio da tabela para cima, né, porque é onde o São Paulo tem que estar. Não tem que estar em lugar de 15, de 13, de décimo pra cima ali, não tem que ficar, não tem jeito. Agora, de décimo colocado pra baixo, tem que se preocupar, porque a diferença de pontos é muito pequena. E aí, se vacila no Campeonato Brasileiro, difícil correr atrás depois, né? Porque são jogos muito duros, são jogos onde tem equipes muito equilibradas, então aí fica uma situação complicada. Tem que dar, sim, uma atenção pro Campeonato Brasileiro, mas hoje o São Paulo fez a lição de casa, né? Ganhou ali na Libertadores e ganhou no Morumbi, já dá um fôlego para trabalhar ali do próximo jogo aí no Brasileiro. Então o São Paulo precisa reagir dentro do Campeonato Brasileiro. Não tem outra opção, é reagir ou reagir. E isso vai depender muito do que o Zubeldia colocar em campo, do que o São Paulo fizer dentro do departamento médico. Então, assim, é um conjunto que tem que ser observado e tem que ser colocado em pauta, assim, tem que dar mais atenção e colocar energia nesses quesitos aí para o São Paulo deslanchar também no Campeonato Brasileiro. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu like e logo teremos mais vídeos aí, mais notícias sobre o São Paulo Futebol Clube. Valeu, meus amigos. Um abraço.